Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 1. Êxodo está logo no início aí da sua Bíblia, no comecinho, Gênesis, logo depois vem Êxodo, capítulo 12. Amém? Êxodo capítulo 12, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus para nós nessa noite. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para o cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras da sua verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas comerão. Não comereis do animal cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-los-ei. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à presa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito, diz o Senhor. Amém. Pode se assentar, amados, em nome de Jesus. Hoje se comemora, ou comemoramos hoje, domingo de Páscoa, não é? Domingo de Páscoa, ressurreição de Jesus Cristo. Eu acabei de ler um texto, nós acabamos de estar diante do texto da palavra de Deus, e eu não consegui ler nenhuma palavra aqui que falasse de chocolate. Eu não consegui ver nenhuma palavra que falasse de coelho. Não consegui ver isso. O que eu quero que a igreja pense comigo é que, se comemorando a Páscoa até hoje, quando se fala a questão Páscoa, é uma questão muito duvidosa ainda entre o ser humano, entre as pessoas. A gente comemora a Páscoa, a gente comemora de uma maneira que talvez até nós nos envolvemos com a maneira como o mundo se comemora isso. Não estou aqui para condenar ninguém, mas eu estou aqui para dizer o que a palavra de Deus está dizendo para nós nessa noite. E a Bíblia diz que essa foi a instituição da Páscoa que o Senhor Deus instituiu naquela época. E a Bíblia diz que quando o povo de Israel, que já sofrendo na escravidão nas mãos de Faraó por 400 anos, Deus disse que ele ouviu o clamor do povo, ouviu o que o povo queria: libertação. E Deus disse que ele ouviu, ele viu o sofrimento do povo,
E diz para Moisés que ele desceu para salvar aquele povo, para tirar aquele povo da escravidão, já há tantos anos sofrendo. Mas Faraó, a autoridade máxima daquele povo, não permitiu que o povo saísse da escravidão, não permitiu que Moisés levasse aquele povo, como o próprio Deus tinha mandado que fosse levado por Moisés. E a Bíblia diz que Faraó então endureceu o seu coração para não deixar que o povo fosse e tivesse a liberdade. E a palavra diz que Deus enviou 9 pragas e Faraó continuou resistindo. Faraó continuou endurecindo o seu coração e não dava liberdade para o povo. Mas a palavra de Deus diz que Deus enviou a 10ª praga. E a 10ª praga seria esta que nós acabamos de ler aqui: que Deus sacrificaria os primogênitos de todo o Egito que não cumprisse a ordem de Deus. E qual foi a ordem de Deus que nós acabamos de ver na palavra? Que toda família se imolasse um cordeiro macho de 1 ano sem defeito, e comesse aquele cordeiro durante a noite, e que o sangue daquele cordeiro se ungisse as portas, ungia o batente da porta com aquele sangue, e que quando o Senhor viesse à noite, a porta que estivesse ungida com aquele sangue, ele passaria e ele não mataria o primogênito naquela casa. Mas a casa que não tivesse aquele sangue, o primogênito seria morto pelo Senhor. Então, o que bastaria para que não fosse morto o primogênito? Que se cumprisse as ordens e a determinação de Deus. E a casa que não fosse cumprida teria o seu primogênito morto. E a palavra de Deus diz no versículo 5 que o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da noite. E ele está dizendo aqui, para você ver o que nós estamos falando, que no versículo 7 ele diz: tomarão o sangue e o porão nos umbrais da porta e nas casas que vocês estiverem comendo o cordeiro. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas, e comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo, a cabeça, as pernas, a fissura, e nada deixareis dele até pela manhã, que porém ficar até pela manhã, queimá-los-ei. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à presa, diz o versículo 11, e esta é a Páscoa do Senhor. Então, para nós entendermos um pouco hoje o que é a Páscoa, o que é a ressurreição de Cristo. A Páscoa hoje para nós, e como nós podemos ver nesse texto, se chama liberdade, se chama estar livre. Não foi isso que Deus fez com este povo do Egito? Tirou das mãos de Faraó para a liberdade, tirou do sofrimento para viver numa terra boa nas mãos de Deus. Então a Bíblia diz que esta seria e esta foi a Páscoa do Senhor, porque o versículo 12 diz que: porque naquela noite, diz o Senhor, eu passarei pelo Egito e eu ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, diz o Senhor, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, porque eu sou o Senhor, eu sou Deus. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu ver o sangue, passarei por vós, e não haverá sobre vós praga destruidora,
que seja matar os primogênitos, quando eu ferir a terra do Egito. Irmãos, quando Deus instituiu isso para Moisés e para o povo do Egito, Ele estava dizendo que nesta praga, que foi a 10ª, não escapou nem mesmo o filho de Faraó. Até mesmo o filho de Faraó foi morto. Mas o que aconteceu com este povo? Depois disso, Faraó chamou Moisés e disse: pode levar esse povo e vá servir ao seu Senhor. Porque ele reconheceu, não em Moisés, mas reconheceu no Deus de Moisés, que é o nosso Deus, o seu poder. Porque quando Deus começa a trabalhar a favor de uma nação, a favor de uma pessoa, a favor de alguém, Ele trabalha até o fim. Ele não desiste, como Ele não desistiu deste povo. Então, amados, nós vemos que a Páscoa instituída aqui era a libertação do povo. Por isso que eu disse aos irmãos que eu não consegui ver aqui outro símbolo, como se vê hoje aonde? Nos mercados, em todo o comércio. Talvez uma Páscoa instituída de uma forma totalmente errada, totalmente adversa àquilo que a Bíblia diz que realmente é. E também quando se fala em Páscoa, nós falamos de ressurreição de Cristo. Amém? Mas se fala hoje, irmãos, quantas vezes da ressurreição de Cristo? Quantas vezes você ouviu falar hoje de Páscoa? Aqui quem instituiu a Páscoa, diz o Senhor, foi eu sou o Senhor. E aqui Cristo ainda não havia sido crucificado, Cristo não havia sido ressuscitado, e já estava aqui instituído a Páscoa, ressurreição de Cristo, lá em Mateus 28. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Veja que aqui Deus instituiu que um cordeiro, versículo 5 diz que seria um cordeiro sem defeito, macho de um ano. Cristo foi levado à cruz sem nenhum defeito, sem pecado, entregou a sua vida pelos nossos pecados, morreu naquela cruz para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas, amados, se Cristo tivesse ficado morto naquela cruz, se Cristo tivesse ficado morto naquele túmulo e não tivesse tido a ressurreição, o que Ele poderia estar fazendo por nós nesta noite? O que Ele poderia estar fazendo por nós durante esta vida que nós levamos aqui? Nada. Nada, porque alguém que morre e fica sepultado, nada mais pode fazer por alguém. Mas o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, prometeu que ressuscitaria Ele ao terceiro dia, e a promessa de Deus foi cumprida na vida de Jesus. Por isso as promessas de Deus serão cumpridas na sua vida. Você só tem que esperar, você só tem que confiar. E a palavra diz lá em Mateus 28 que no terceiro dia as mulheres foram ao sepulcro e chegaram lá, a pedra estava removida por um anjo, e o anjo sentado sobre a pedra. E elas olharam e não viram mais a Jesus Cristo. Então o texto diz que quando o anjo retirou a pedra, Cristo já não estava mais dentro da sepultura. Então não foi retirada a pedra para que ele saísse, mas ele saiu para depois ser retirada a pedra que estava tampando a boca do túmulo. E elas questionaram onde estava Cristo. O anjo disse: eu sei o que vocês estão buscando, ao Cristo. E a palavra diz que o anjo disse: ele não está mais aqui. Aleluia. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou, diz a palavra. Amados, hoje nós temos que comemorar,
nós temos que nos alegrar com a ressurreição de Jesus Cristo. Essa tem que ser a verdade para nós hoje. Essa tem que ser a verdade para as nossas vidas. Que lá em Mateus diz a palavra, na ressurreição de Cristo, o anjo diz assim: olha, ele não está mais aqui. Eu estou lendo em Mateus 28:6. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou, como tinha dito. Venham e vejam onde ele estava. E depois depressa e dizei aos discípulos que ele ressuscitou. Eu quero lembrar para a igreja hoje que nós comemoremos a Páscoa, mas eu quero que você não se esqueça que Cristo ressuscitou e está vivo. Cristo está vivo, por isso Ele pode fazer o que Ele faz por nós. Por isso Ele pode curar as nossas feridas. Por isso Ele pode curar aquilo que nos abate todos os dias, porque Ele está ressurreto. Cristo ressuscitou, e morto não pode fazer nada para ninguém mais. Mas aquele que Deus levantou da sepultura, que venceu a morte, esse pode fazer por você. E esse alguém se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não tem outro. Este é o único. E as mulheres, retirando-se dali apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de alegria, correram a anunciar aos discípulos que Jesus tinha ressuscitado. Qual é a alegria que hoje invade o teu coração? Porque diz aqui que as mulheres saíram cheias de alegrias para dizer para todos que Cristo tinha ressuscitado. Nesse domingo de Páscoa, nesse domingo de ressurreição, quantas vezes nós paramos para dizer a alguém: olha, Cristo ressuscitou, mas nós chegamos dizendo assim: Feliz Páscoa. Não fica meio confuso isso? Não fica meio sem resposta? Não fica assim meio sem você dizer a verdade? Então eu creio que nós, como cristãos, nós devemos hoje dizer isso: Cristo ressuscitou dentre os mortos. O versículo 9 diz assim: e eis que Jesus veio ao encontro daquelas mulheres e disse assim: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Aleluia. Abraçaram os pés de Jesus e o adoraram, porque reconheceram a ressurreição de Cristo naquela hora. Cristo prometeu que Ele vai nos ressuscitar no último dia, para que nós possamos morar eternamente com Ele. Então, a Páscoa que Deus instituiu na libertação do povo do Egito, ela se estendeu todos os anos, comemorada por eles, por aquele povo, até na época de Cristo. Quando Cristo veio, Ele não mudou essa comemoração. Ele mudou a forma de se comemorar essa Páscoa. De que forma? Cristo ressurreto para a salvação das nossas almas. Então, de Moisés até Jesus se comemorou a Páscoa, libertação. Cristo veio, continuou essa comemoração, mas de uma forma diferente, uma forma nova de se viver. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se faz novo. Então esta é a forma diferente, irmãos, de nós hoje comemorarmos a Páscoa, a ressurreição de Cristo, sabendo que hoje então nós temos uma nova vida, uma vida de alegria, uma vida de se comemorar, porque nós também fomos libertos do pecado. Como Deus usou Moisés, como Deus mandou ser morto um cordeiro e ungir umbrais nas portas, para que não fosse morto o primogênito, Ele enviou Jesus Cristo, para que o sangue de Jesus Cristo, vertido ali na cruz do Calvário, nos purificasse de todo o pecado, e nós não seríamos mortos pelo pecado. É para nos dar vida. Por isso Ele diz que Ele veio para todo aquele que nele crê, para todo aquele que mirar na cruz e ver o sangue de Cristo vertido ali na cruz do Calvário, será salvo.
o inimigo não tem poder para tocar nas nossas almas mais, porque nós fomos lavados, ungidos e redimidos do pecado pelo sangue de Jesus Cristo, que a Bíblia chama o Cordeiro Santo de Deus, puro, sem pecado, naquela cruz, a nosso favor. E aí veio a ressurreição de Cristo para a salvação das nossas almas. A morte dele na cruz foi para a nossa salvação do pecado, para nos tirar do lamaçal de pecado, e a ressurreição para a salvação das nossas almas em Cristo Jesus. Por isso ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então hoje, irmãos, Cristo, ele vem ao nosso encontro, como ele foi ao encontro daquelas mulheres, para que nós não nos esqueçamos que ele está vivo. Ele veio para aquelas mulheres. Então disse Jesus no versículo 10, ele veio quando elas o adoraram, ele disse assim: não temais, não temais, eu estou vivo, disse Jesus. Olha, isso é para a minha vida hoje, é para a sua vida. Não temam, irmãos, não vamos temer nada. O que nós vamos temer se o Senhor é conosco? Se nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, Filho de Deus, o que mais e o que nós temos que temer? Nada. Nós temos que nos alegrar na ressurreição de Cristo, porque está vivo. Ele diz: não temais. Presta atenção, mas ele falou assim: mas não temas, mas vai. Ele diz assim, Jesus: avisa aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá eles vão me ver. Glória a Deus. Avisem aos seus vizinhos que Cristo ressuscitou. Avise ao seu irmão, aquele que trabalha com você, que Cristo ressuscitou. Avise aquele que você encontrar pela rua que Cristo ressuscitou. Vamos mudar esse sentido da Páscoa que Cristo deixou para mim, para você. Sabe, que realmente o chocolate, a festa, o feriado que nós vivemos, ele tem o seu lugar, mas desde que esse lugar não venha tomar o lugar verdadeiro do sentimento da nossa comemoração, que é Cristo Jesus nas nossas vidas. Porque, irmãos, parece que esses componentes que o mercado oferece têm tomado o lugar de Jesus Cristo, tem vivido o lugar de Cristo na vida de muitas pessoas. Então, essas coisas que se vendem, que nós compramos no mercado, eles têm o seu lugar específico, sim, até mesmo o feriado que nós vivemos hoje. Mas desde que isso não venha mudar o propósito verdadeiro e usar o lugar verdadeiro do nosso sentimento e da nossa celebração, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Por isso eu quero deixar para nós nessa noite: celebre a Jesus, celebre a sua liberdade, que é Cristo. Celebre a Páscoa, mas desde que Cristo esteja sempre na tua frente, e que esse sangue que foi aspergido nas portas, na minha e na sua vida, é o sangue de Cristo nos purificando de todo pecado. Nós não podemos adiantar mais, porque o nosso horário já está no final, mas eu quero cantar, quero que a igreja cante. Eu quero que a igreja cante, não sou eu que vou cantar aqui.